E aí galera, mais um vídeo com o Gustavo na cozinha. Hoje eu estou trazendo uma receita bem diferente, que são os pastéis chineses, também muito difundido no Japão, e é o tal do gyoza. É um pastel relativamente fácil de fazer, ele é saudável, é feito no vapor, então fica ligado comigo aí até o final do vídeo e aprende a fazer essas belezinhas, certo? Segue aí então. Começando pelos ingredientes. Bom, primeiro para a massa a gente precisa apenas de meio quilo de farinha de trigo e mais ou menos meio litro de água morna, certo? É bom sempre ter um pouquinho mais de água para garantir, porque dependendo da marca e da qualidade da farinha de trigo pode mudar a quantidade de água que a gente vai utilizar, certo? Isso aqui é para a massa. Para o recheio, bom, como a gente vai fazer o tradicional de carne de porco, repolho e couve chinesa, esses são os três principais ingredientes, tá? Eu peguei aqui um repolho bem pequeno, uma couve chinesa também bem pequena, aqui tem 750 gramas de carne, um maço de nirá. Nirá é uma cebolinha japonesa que é um pouquinho mais achatada, ela é parecida com a cebolinha que a gente conhece aqui no Brasil, mas o nirá pode ser substituído por cebolinha comum, por folhas de cebola ou folhas de alho, certo? Então não tem problema se você não achar aí na sua região. Além desses ingredientes principais, a gente também vai precisar de um pedacinho de gengibre, 2 ou 3 dentes de alho e uma colher de sopa de sal, certo? Esses ingredientes aqui, a gente vai acertar as quantidades dele quando a gente for misturar. Então o que eu vou fazer agora é deixar bem picadinho e passar no multiprocessador a couve, a carne de porco e o repolho. O nirá eu vou apenas cortar ele bem fininho. O gengibre eu vou descascar e ralar. O alho eu vou descascar e passar num processador de alho. Bom, já preparei aqui os ingredientes do nosso recheio. Vamos começar a misturar eles. O que acontece? Para a carne de porco pegar bem o gosto, a gente começa primeiro misturando a carne com o sal e os temperos, ok? Vamos colocar aqui então. Vou colocar o sal. Dá uma misturada. Agora que o sal está bem misturado com a carne, a gente vai entrar com os temperos. Aqui a gente tem 3 dentes de alho picado, uma colher de sopa de gengibre e um maço de nirá, que é a cebolinha japonesa. Eu gosto de começar preparando primeiro o recheio e depois a massa, porque enquanto a gente faz a massa, o recheio vai pegando bem o gosto dos temperos. Agora é só misturar mais uma vez. Agora que os temperos principais já estão bem misturados e bem agregados à carne, eu vou começar colocando metade da nossa couve chinesa. E metade do nosso repolho. Lembrando que é um repolho bem pequeno. E agora, mais uma vez, a gente mistura bastante. Agora que já está bem misturada essa primeira parte aqui da couve chinesa e do repolho, a gente vai acrescentar mais um pouco. Lembrando que isso aqui a gente faz mais conforme o nosso gosto, certo? Eu não gosto que ele fica muito pesado, então eu gosto com bastante legumes. Mas se você preferir um pouco mais daquele gosto puxado para carne de porco, é só botar um pouco menos das folhas. E agora vou colocar um pouco mais de repolho, mas não tanto, porque o nosso repolho rendeu um pouco mais do que a couve chinesa. Aí, já tá bom e agora eu vou misturar. Agora que a gente já misturou todos os ingredientes, eu vou fazer um mini hambúrguerzinho e fritar para a gente fazer o ajuste do sal caso precise, ok? Experimentei o hambúrguer frito para ver a quantidade de sal e o gosto e ficou perfeito. Tanto a quantidade de sal quanto as dos temperos de nirá
alho e gengibre. Ficou muito bom. Agora eu vou colocar este nosso recheio em um pote na geladeira enquanto a gente prepara a nossa massa. Vamos lá! Bom, vamos preparar a nossa massa então. É bem simples o preparo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar toda a nossa farinha de trigo, as 500 gramas de farinha de trigo, e adicionar um pouco da nossa água morna, certo? Eu vou adicionar um pouco aqui, e eu escolhi bater com a batedeira para agilizar, mas pode fazer na mão mesmo, ou em alguma outra máquina. Agora que a massa já começou a ficar um pouco mais firme, eu vou transferir ela para a tábua e vou terminar de preparar ela. Agora é só a gente integrar o restante do trigo na nossa massa, para ela ficar bem homogênea e bem boa de trabalhar. Se precisar, pode adicionar um pouco mais de trigo ou água, conforme a necessidade. Bom, assim que a massa estiver desgrudando das mãos da superfície e ela tiver uma massa firme e lisa, a gente já pode se preparar para abrir então. Eu vou usar um cilindro elétrico, certo? Mas pode usar aqueles rolos convencionais de mão que não tem problema nenhum. Bom, agora aqui, para abrir a massa, eu vou separar uma porção pequena, vou achatar ela para passar no cilindro, enfarinhar os dois lados, só o suficiente para passar no cilindro sem ter problema. Como eu estou utilizando um cilindro elétrico, eu vou começar ele na regulagem máxima, ou seja, na maior abertura, e vou ir afinando ele até a massa chegar numa espessura de cerca de 2 milímetros, que é a espessura da massa comum de pastel. Agora a gente chegou na espessura ideal da massa. Eu vou cortar ela com um cortador de massa de 8,5 centímetros de diâmetro. A massa que sobrou a gente pode juntar junto com a massa que a gente ainda não passou no rolo, e a gente pode abrir ela depois novamente, sem problemas. Eu vou reorganizar aqui a nossa mesa e vou mostrar para vocês então, agora que a gente está com o recheio pronto e com a massa cortada, como que a gente recheia os nossos gyozas. A gente está aqui então com o nosso recheio, que ficou descansando na geladeira enquanto a gente fazia a massa, e a nossa massa já aberta e cortada. Como que a gente vai rechear? Eu coloco, ó, a massa sobre a mão. A gente sempre tenta ver qual é o lado mais seco e o lado que está mais úmido. O lado que está mais úmido a gente deixa para cima, porque na hora de fechar é mais fácil da gente grudar as pontinhas, certo? Então vou deixar sobre a mão, com a ajuda de uma colher pequena, eu vou colocar uma porção de recheio. A quantidade de recheio depende muito do tamanho da massa e também da mão de quem está fazendo. Só temos que ter o cuidado para não colocar recheio demais e não conseguir fechar. Agora eu vou fazer um gesto aqui, ó, com esta mão aqui, de deixar somente sobre esses 3 dedos aqui e colocar o meu dedão aqui por baixo da massa, tentando fechar a massa naturalmente com a mão, certo? Nessa etapa aqui, a gente vai vir com a colher e vai ajeitar o recheio um pouco mais para baixo para conseguir fechar sem ter dificuldade. Num primeiro momento, a gente fecha como se fosse um pastel aqui em cima, apenas apertando as beiradas, certo? Depois que a gente fechou toda a lateral dela, a gente vai fazer aquelas dobrinhas que a gente tem no gyoza. Como a gente vai fazer? Ó, uma visão bem de cima. Eu boto formato de pinça estes dedos aqui e estes dedos aqui. O que eu faço? Eu jogo um para um lado
e outro para o outro, certo? E aí, faço um piquezinho aqui de um dos lados. Ó, novamente, eu vou pegar com pinça aqui e aqui, vou dobrar um pouquinho, ó, um para o lado, outro para o outro, e vou fazer um pique aqui com a minha mão esquerda. Esse último piquezinho é só para grudar a massa e segurar este nó. Vamos ver se dá para ver mais de perto, como ele está agora. Ó. E a gente vai continuar fazendo isso. Fica bonito em torno de 4 a 5 destes nozinhos pequenininhos, certo? O gyoza, ele tem um formato um pouco em meia lua, então agora a gente pode ajeitar ele em meia lua, assim como a gente também pode fazer essa meia lua com o ajuste já, enquanto a gente está fazendo esses nozinhos. Agora que eu tenho uma gyoza pronta já, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas qualquer coisa é só pausar e voltar aí no vídeo para conferir com mais detalhes. Coloquei sobre a mão, vou colocar uma porção de recheio, cuidado para não exagerar. Vou colocar o dedão por baixo da massa, vou ajeitar com a colher e aí vou fechar pressionando os dedos como uma pinça, como se fosse uma massinha de pastel. Agora a gente vai fazer as dobrinhas, ó. Eu vou pegar com formato de pinça e vou dobrar e fazer um piquezinho, ó. Dobrei, fiz o piquezinho, certo? E agora a gente pode ajeitar ele no formato de gyoza. Lembrando, eu estou mostrando a forma mais simples de fechar, porque a gente também pode fazer essa curva enquanto a gente está fechando o gyoza. Agora eu vou continuar fazendo para todas essas massas aqui, certo? Bom, agora que os nossos gyozas estão prontos, olha só como eles ficaram bonitinhos, de todos os ângulos. A gente vai então para o nosso preparo. A gente vai precisar de uma frigideira antiaderente e um fiozinho de óleo. Bora lá! Bom, aqui funciona da seguinte forma. A gente vai colocar um fio de óleo, certo? Para ele dar aquela fritadinha embaixo dele. Isso que caiu ali é um temperinho. A gente vai ligar em fogo alto. E assim que o óleo estiver quente, a gente vai posicionar os gyozas ali em cima. Agora a gente espera fritar até criar uma crostinha embaixo. Nesse ponto aqui já está ótimo. Então eu vou baixar o fogo e colocar um pouquinho de água quente. E agora a gente tampa para deixar cozinhar no vapor. Agora que a água já está quase secando, eu abri, a gente dá uma mexida para ele não grudar no fundo e espera secar a água. Pode ser com a panela aberta ou fechada. Como aqui já deu tempo suficiente para cozinhar a carne, eu vou secar a água com a panela aberta e mexendo às vezes para não grudar no fundo. Agora que está praticamente seco, a gente vai mexendo até secar totalmente a água. Não faz mal se algum virar. Vou desligar o fogo e retirar eles com a ajuda de uma pinça. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado.
Façam essa receita, é uma boa receita para fazer entre a família, uma receita leve que não pesa no estômago e nem na consciência, porque ela não é gordurosa nem muito calórica, certo? Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.